Parece que a internet inteira ficou decepcionada com esse final de The Boys, mas eu vou te falar, eu sabia onde eu tava pisando. Acho que todo mundo queria uma luta mais grandiosa, com mais heróis, com o Gen V no meio. Mas o que a gente recebeu foi uma luta ali na sala do presidente, na Casa Branca, o Capitão Pátria dando birra no chão e um pé de cabra no meio do Pensador. Mas sabe de uma coisa? Esse é o final que eu acho que a gente precisava, não queria tanto, e que é bem diferente do que muitas séries vinham entregando recentemente. Se você quiser saber o que eu achei desse final, fica comigo até o final desse vídeo e tenta não me agredir. Bora lá? Eu acompanho o The Boys desde a primeira temporada, desde o seu lançamento. Eu me lembro de assistir o piloto. Eu li uma parte dos quadrinhos, não todo, mas sei as diferenças entre a série e os quadrinhos. Sei para onde a história vai e toda vez que começava uma temporada nova, eu pensava, ah, não, cara, de novo não. Eu não queria ver essa série de novo, porque é tudo muito corrupto, os personagens são humanos demais para ser heróis, falhos demais para ser heróis. Eu sabia que toda temporada tem algo assim extremamente incômodo de assistir, mas quando eu pegava para assistir era divertido e eu assisti até o final. A quarta temporada me empolgaram, a trama do vírus me empolgou, o Gen V, eu assisti a primeira temporada lá do Gen V, e eu comprei realmente a teoria de que a Marie Monroe ia ser o personagem que ia tirar o composto V ali do sangue do Capitão Pátria. Só que aí veio a quinta temporada e jogou praticamente tudo isso no lixo. E muito do que havia sido construído para derrotar o Capitão Pátria foi simplesmente inutilizado. E ainda quando chegou esse último episódio, o diretor já vinha avisando em algumas entrevistas que ele ia ser anticlimático, que não era muito do que a gente estava esperando. Nessa quinta temporada, então, nós temos a trama dos campos de concentração, com vários dos nossos heróis começando a temporada presos. Nós temos a igreja ali dos supers, o Capitão Pátria tentando vender essa imagem de Deus, porque ele inculcou agora que ele é Deus e que ele quer substituir Jesus. E tudo isso é uma sátira, é uma ironia muito grande. E do outro lado nós temos os The Boys, os caras, né? Com o Francês, o Leitinho, o Huey, o Bruto e a Químico. E também, às vezes, a Luz Estrela, que não aparece o tempo inteiro. Eles com o vírus dos supers, investindo tempo nessa estratégia e tentando chegar aos frangalhos ali até o Capitão Pátria. Eles descobriram que uma versão muito mais poderosa do composto V e que eles estão tentando pegar ele para impedir o Capitão Pátria de pegar, porque se ele pegar não tem como matar ele mais. Então o que funciona para mim nesse episódio final? Essa luta final ali, ela é bem clichê, ela é demorada, a Químico usa o poder do amor, parecendo um ursinho carinhoso, né, para derrotar o Capitão Pátria, mas tirando isso, ela é uma luta até bem legal. Uma luta tensa com o Capitão Pátria tentando fugir a toda hora com aquela pose de voo ridícula. O Ryan rasgando a capa dele. E ali é para ser aquele momento de catarse, onde a gente se sente vingado por tudo que o Capitão Pátria fez ao longo dessas outras temporadas. Ele merecia uma surra bem dada naquele episódio. Segunda coisa minha preferida nesse episódio, o fim da Sábia. Gente do céu, essa personagem de Sábia ela não tinha nada. Todos os planos dela falharam miseravelmente. E nos últimos episódios vinha sendo construído de que ela falhava por causa do amor. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Então, quando a Químico solta o raio nela e ela fala, gente, eu tô burra igual a vocês. Pra mim é uma baita de uma fala. E finalmente acaba essa mentira aí, porque ela não é sábia nem nada. Ela era uma estrategista, mas que falhava a maior parte do tempo. Esse karma narrativo de, no fim das contas, ela falar que é burra, poxa, é bem legal. Terceiro, o pé de cabra. Aquele pé de cabra acompanha o Bruto o episódio inteiro, nos quadrinhos, boa parte da série. E no final é o pé de cabra o responsável pelo fim do Capitão Pátria. Então ele não é só um acessório que está ali largado, uma arma que não é utilizada, não, realmente. Ele teve uma função narrativa para fechar esse ciclo. Agora, o coração desse episódio, para mim, o Capitão Pátria ele não morre com o golpe final ali do Bruto, né? Ele morre na desconstrução do personagem, ele morre ali com a câmera ligada. Então, enquanto a câmera está ligada para ele está fazendo aquele discurso dele, falando que agora ele é o seu pai e não sei o quê. E aí, quando ele vai falar sobre pai, ele lembra do pai dele, ele lembra dos traumas dele, e aí ele não consegue prosseguir. E aí ele inicia um ciclo ali de ameaças, mas aí, de repente, chega as ameaças reais para ele, né? Que são o Bruto e a Químico. O mundo inteiro vê o Capitão Pátria perdendo diante das câmeras. Então ele perde a sua dignidade ali, né? Toda aquela pompa, toda aquela pose, em cada golpe ele vai perdendo ela. Até que quando ele recebe o raio, começa a vir as propostas indecorosas, a barganha,
a tentativa de sobrevivência. Ali ele está sendo desconstruído. Então aquele cara que estava falando grosso ali há minutos atrás, ameaçando, agora está falando fino e tentando barganhar pela própria vida. É engraçado até que ele fala pro Bruto, você me deve essa. Várias vezes eu pude te matar e não te matei. E aí uma das frases mais cruas desse final é quando o Ryan fala para ele algo como, você já tinha todo o poder do mundo, você já era um deus, mas continuava aí só dando birra. Esse é um retrato fiel de quem é o Capitão Pátria, né? Ele já era o cara mais forte do mundo. Ele não se contentava, ele não tinha ninguém em quem confiar, ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém do lado dele. E essa é a grande diferença do Ryan, né? O Ryan, ele além de não ter escolhido esse poder, ele tem ali boa parte dos poderes do Capitão Pátria também, só não tem o mesmo treinamento, a mesma experiência que ele, mas o Ryan não quer ser como ele. Então essa figura paterna do Capitão Pátria também falha, e isso também é mostrado diante das câmeras, detalhe importante. O grande pai não é pai nem do próprio filho. E a cerejinha do bolo para mim nessa parte é aquela posezinha de voo, ele tentando voar. Já é ridículo, e quando ele não voa então é melhor ainda. Excelente desconstrução do personagem, parabéns. O Bruto, ele era um contraponto necessário, ele era um mal necessário. E aí tinha gente que queria que ele permanecesse vivo, né? Mas o final dele, nem nos quadrinhos, nem na série, foi esse. Nos quadrinhos mesmo, ele é muito mais brutal no seu final. Na verdade, ele vai atrás de cada um dos The Boys e mata cada um deles. Enquanto na série não, na série os The Boys continuam vivos. Quando ele perde o terror, que é o cachorro dele, ele já não tem mais uma âncora aqui nesse mundo, nada que prenda ele. E aí, ele já não tem mais um objetivo. É que nem o justiceiro, depois que ele executa a sua vingança, o que sobra dele? Então ele se vê sozinho. E aí essa solidão faz com que ele queira acabar com a vida dele, né? Só que ele não tem coragem de fazer isso, porque ele é o Bruto. Né? Ele não quer encerrar a vida dele desse jeito, ele quer encerrar lutando. Então é como se ele encenasse essa luta. Ele vai pra VOT, ameaça lançar o vírus, só que se ele lança o vírus, ele mataria milhões de pessoas. Então o Hughie impede. E ele continua nesse entrave, eu vou lançar. E aí o Hughie, né, é obrigado a matar ele. É triste? É. Mas é justo com o personagem. Devido à quantidade de manipulação, de mortes que ele causou, normalmente o roteiro ele não defende personagens assim até o fim. No final eles têm um final um pouco mais condizente, merecido com o que eles fizeram. No fim, o Capitão Pátria morre em nome do poder que ele tinha, do poder que ele buscava, enquanto o Bruto morre em nome da sua vingança também, que ele buscou até conseguir e depois não tinha mais propósito. Já o final do Profundo eu achei extremamente satisfatório, que ele é um personagem que desde o início da série ele mostra o quanto ele é vil, ele é traidor, o quanto ele é manipulador, ele nunca defendeu seus amigos, ele mata aquele povo lá, no fim das contas ele trai o Mar, né? O Mar se sente traído por ele, então nada mais justo que ele morrer pelas mãos do povo dele, do Mar. E foi confirmado depois em entrevista que aquele polvo lá que acaba com ele é primo da polva que ele se relacionava lá. E o final dos The Boys. A Químico acaba indo para Paris, tomar um café, adota uma cachorrinha. O Leitinho renova os votos com a sua esposa. Com o Ryan ali, filho do Capitão Pátria, filho do pior inimigo dele, sendo um dos padrinhos do casamento, junto com eles no altar. O Rio e a Luz Estrela formando família, e ver aquele barrigão da Luz Estrela, ela grávida, com desejo de comida. Tudo isso é muito legal, é um final muito digno. Eu só achei estranho o nome da filha do Rio e ser o nome da ex-namorada. Isso é meio complicado. Mas a Luz Estrela continua ali sendo uma heroína, saindo para defender algumas coisas, mesmo grávida. E o desfecho do Rio e ali nessa lojinha, que se eu não me engano é uma loja parecida ou igual a que ele trabalhava no início da série também. Para mim tudo isso fecha o ciclo e dá um final para esses personagens. Nós vemos o desfecho da história deles. É diferente do que muitas séries vinham fazendo, como Game of Thrones e várias outras que entregam aquele final assim, shakespeariano, meu Deus do céu, e só que não é nada do que a gente queria só queria um final, né? E também não é aquele final que deixa tudo em aberto para você tentar deduzir o que aconteceu, não. Eles entregam um motivo, um desfecho. E tem uma camada de ironia muito legal no final, porque todo mundo tem os seus desfechos, né? Mas a VOT continua no comando. Você percebeu isso? A VOT ainda tem os supers, a VOT ainda tem a sua base, ela continua funcionando. Então, mesmo sendo uma crítica aos super-heróis, essa super empresa continuou de pé no final. Eu não sei se isso é uma falha na piada, porque ela meio que criticava esse super sistema, né? Ela é produzida pela Amazon, mas é como se essa VOT fosse a Amazon, né? A grande empresa permaneceu de pé. Eu não sei se essa falha na piada era intencional,
mas ela tá lá. E para mim, uma das principais falhas dessa temporada, a Gen V é totalmente colocada de lado, não é usada para praticamente nada, né? Os heróis são usados ali só para proteger alguns sobreviventes e dar fuga para eles e mais nada, não são usados no embate, nada. A Gen V foi totalmente inutilizada nesse final. O vírus também não é usado para praticamente nada, a não ser para essa ameaça final do Bruto. Terceiro, o ritmo dessa série parecia que não tinha pressa para acabar. Então, episódio a episódio, não fechava o arco, sabe? Não ia afunilando para aquele final. Eu entendo que pode ter uma congruência ali com os fatos da vida real. A gente espera que as coisas vão acontecer de uma maneira e vai preparando para aquilo e prepara cenários e muitas vezes a gente não usa a maioria desses cenários, né? E o desfecho, na verdade, é um pouco diferente do que a gente planejou, mas ele aconteceu. Então, talvez tenha alguma ligação com isso, mas eu não sei. A impressão que fica é de que teve muita ponta solta, muita coisa que eles prepararam e resolveram não utilizar no final da temporada, talvez por pressa, talvez por orçamento, por ter que encerrar logo. E, inclusive, com um episódio filler no meio da série, né? Que é aquele da casa, com os irmãos Winchester se encontrando de novo, do sobrenatural. Então, resumindo, a minha sensação com essa temporada final é de que ela ficou com um buraco ali no meio, com muita coisa que foi apresentada e não utilizada, porém, achei um final satisfatório, pelo menos no último episódio, um desfecho satisfatório para esse grupo que a gente acompanhava já com tanto carinho. Ah, e antes que eu me esqueça, eu queria muito, muito mesmo que o Noir das HQs tivesse sido usado na série. Porque na HQ é um mistério quem que é o Noir, e esse mistério é a história inteira. E no final ele é revelado que ele é um clone do Capitão Pátria, né? Enquanto aqui na série não, Black Noir para mim ele é muito desperdiçado. É mais um desperdício aí para essa lista. E a pergunta que eu deixo para você, você queria que essa série fosse esse espetáculo destruindo tudo, fosse o Capitão Pátria vencendo no final, ou fosse ele permanecendo vivo, ou fosse ele sendo morto de alguma outra maneira? Deixa aqui nos comentários o que você gostaria para esse final dessa série. E eu vejo você muito em breve. Até o próximo vídeo. Um abração.